Bidiri. Parte 4. Fevereiro de 2018. Bem, Bidi está com vocês. Silêncio. Primeiramente, vocês têm necessidade de especificações, de explicações complementares sobre o que eu evoquei hoje concernente ao corpo de eternidade e à consciência nua. Aparentemente, não. Então, vou dar alguns marcadores concernentes ao vosso corpo de luz, não somente em suas interações com o saco de carne, como fiz precedentemente, mas diretamente, os elementos estruturais, e não de funcionamento, concernente a esse corpo de luz. O ponto central de todos os corpos de luz, naturalmente, é o coração. O coração de luz possui uma estrutura geométrica perfeita, que já vos foi explicitado e nomeado tetraquihexaedro. Um diamante, com 24 faces. O que vocês nomeiam em encarnação, nos conceitos, a centelha divina. Ela corresponde em totalidade ao plano da fonte, o que é nomeado plano átmico. É o Atman, de nossa tradição. É o Espírito, para vocês, de verdade, o Paráclito. É a emergência dessa estrutura, através de vosso corpo de carne, que realiza a ressurreição. Na interface com o saco de carne. Isso não tem o aspecto de um tetraquihexaedro, mas um quadrado, sobre um plano comportando 144 quadrados, cada um desses quadrados abrigam a imagem, um holograma se vocês preferem, do tetraquihexaedro. Esse conjunto de 24 estruturas, vibrais, presentes no corpo de eternidade, permite a interdependência permanente, constante e indelével com a fonte e a fonte da consciência. O conjunto do veículo de eternidade, o corpo de luz, desdobra-se a partir dessa centelha divina, através desse tetraquihexaedro e sua manifestação em meio aos mundos carbonados livres, que vocês são portadores doravante. O conjunto de outras estruturas sob forma, aí também, triangular, encontra-se repartido nos lugares periféricos, os mais importantes sendo os pés, as mãos, em todo caso o que nós chamamos em encarnação terrestre os pés e as mãos, e a cabeça. No nível da cabeça, existe uma rede de luz particular representada pelo chapéu de Buda, correspondente para vocês às 12 estrelas, assim como pelos triângulos elementares e pelas linhas de radiância de luz, unindo essas estrelas de diferentes maneiras. Esses são vossos sentidos espirituais, cujos nomes em francês vos foram dados, e que têm, evidentemente, um outro nome. Vibral, que vocês conhecem alguns, no nível do sumério original, quer dizer do Ginagdu. Tudo isso são os dados históricos em relação a este mundo. E para vocês não tem utilidade compreender essa estrutura, sendo que a única utilidade é vivê-la. Os triângulos das mãos e dos pés servem, de maneira global, de detectores sensoriais, permitindo desdobrar a cocriação consciente, em toda a dimensão, como em todo o universo. Existe uma estrutura triangular, no momento perceptível para vocês unicamente pela porta Kiristi. Essa estrutura triangular é a origem, por exemplo, das asas dos anjos e dos arcanjos. São os suportes vibratórios de translação dimensional, conectadas ao que vocês nomearam as estrelas clareza e precisão. Ainda no nível da cabeça, vocês têm as estruturas radiantes correspondentes ao que vos foi nomeado as cruzes. Cruz cardial, cruz crística, dupla, anterior e posterior. Todas as estrelas estão ligadas às outras 11 estrelas por essas estruturas radiantes. A combinação dessas estrelas corresponde aos vossos potenciais espirituais, permitindo ver, não com os olhos mas com a consciência nua, situada no tetraquihexaedro, o conjunto de vosso ambiente, onde vocês se manifestam em qualquer dimensão que seja e em qualquer forma que seja. Não retornarei sobre a noção dos triângulos elementares, assim como o que foi nomeado pelos anciãos, as linhagens, ou as origens.
Existe, aliás, um conjunto de estruturas triangulares, reunindo que vocês nomearam as portas, 3x3, aí também sob forma triangular, mas que não é mais nem equilateral nem isósceles, já que dependente do que foi nomeado a porta-atração e a porta-visão. Pode-vos chegar, no processo da ressurreição e da consciência nua. Contudo eu vos lembro o que eu disse, que esta ressurreição se passa no aqui e agora, e não em outros lugares do que aí onde vocês estão, em vosso saco de carne. Todavia vos é possível, além dos sentires, das vibrações, das dores, perceber por momentos, de maneira fugaz, as estruturas de que acabei de falar. O mais importante, é claro, visto que recapitula o conjunto desses 24 triângulos corresponde ao coração do coração, a consciência nua, a consciência de eternidade e também, doravante, a vossa consciência deste mundo. É esta alquimia que era até aqui impossível realizar, que se realiza devido à intensidade da luz e do não aparecimento do evento, no momento. Vocês não têm de se preocupar, exceto para aqueles entre vocês, e eles são limitados, que têm a oportunidade de viajar nas esferas multidimensionais livres, mas eu vos lembro que mesmo se vocês têm essa oportunidade, o principal do trabalho desenrola-se por ele mesmo em vosso saco de carne e na consciência nua e no corpo de eternidade que vos cobre por toda parte. Além disso, eu evoquei as flutuações térmicas, a título de calor ou de frio, vos arrebatando em certos horários, quase todos os dias ou todas as noites, e que correspondem em realidade ao desdobramento do tetraquihexaedro, sob a forma do quadrado contendo 144 quadrados. Cada um dos pontos de consciência desse holograma do tetraquihexaedro pode vos aparecer, sobretudo quando vocês estão submetidos às ondas de luz ascendentes, descendentes, que entram e saem e sobretudo transversais, quer dizer da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, recriando essa famosa treliça etérica, que permite ao vosso corpo de eternidade, qualquer que seja vosso futuro, ser funcional. Os elementos que eu vos dou são simplesmente os marcadores que podem vos acompanhar durante as etapas sucessivas da ressurreição ou diante da brutalidade de vossa ressurreição instantânea. Todavia, eu vos lembro que não serve para grande coisa vê-lo, mas que é bem mais importante, quando isso se produz, vivê-lo. Essas injunções particulares da luz produzem-se, geralmente, nos lugares de interseções do corpo de luz e do saco de carne, em particular portanto, no nível da cabeça, no nível do coração e no nível do sacro e das portas que aí estão acopladas, no nível das virilhas. É a luz, ela mesma, em sua inteligência e em sua graça, quem ativa, segundo os momentos, segundo as configurações de vossos dias e as configurações siderais, alguns desses circuitos, que se ativam e desvelam então os elementos dessa consciência nua, cujo elemento percebido até o presente pode se chamar a serenidade, a alegria e sobretudo a evidência. A partir daí, vos pertence simplesmente, enquanto testemunha, quando isso se produz, deixar as coisas se produzirem sem interrogação, permanecer silencioso e imóvel, quando vocês têm a oportunidade, e viver o que é para viver. A função é bem mais importante do que a estrutura. Além disso, eu vos lembro, que no absoluto, não há nenhuma estrutura, mas que essa estrutura do corpo de eternidade está, de maneira indelével, à vossa disposição para experimentar algum jogo da consciência livre ao mesmo tempo que o absoluto. Dificilmente vocês podem compreendê-lo, como nós sempre vos dissemos, uns e outros, devido a que vossa consciência confinada está submetida ao tempo e ao espaço. A noção de tempo e de espaço não pode existir no nível da eternidade uma vez que, eu vos lembro, não há curvatura do espaço-tempo e tudo se desenrola ao mesmo tempo. A aprendizagem do corpo de eternidade realiza-se por ela mesma, não há nenhuma outra necessidade do que, aí também, acolher e deixar trabalhar a inteligência da luz, a matriz crística, a fim de vos restituir ao que vocês são em verdade.
Todo o resto se fará espontaneamente, por ele mesmo, uma vez que a energia, a dimensão, o tempo e o espaço, tal como vocês o concebem que não existe, são controlados de maneira natural pelo estado dimensional onde vocês estão. Vocês não têm de se preocupar com nada. Então todos nós sabemos muito bem que esse saco de carne necessita de cuidados. Alimentá-lo, esvaziá-lo, dar-lhe combustível, mantê-lo. No nível da eternidade nada de tudo isso é válido. Tudo se faz naturalmente, sem que a consciência seja obrigada a se ocupar disso. A consciência livre ocupa-se simplesmente de seu jogo, de sua experiência e de seu absoluto. Portanto não serve para nada, desde vosso ponto de vista, apesar da consciência nua e apesar da ressurreição, buscar outra coisa senão a evidência que está aí. Como eu disse e repito, deixem a luz organizar-se, vosso corpo de eternidade não tem necessidade de vocês. Ele é também um veículo como o saco de carne. Exceto que aí é um saco de luz, que vocês também não são, mesmo se ele vos pertence. Simplesmente vocês o emprestam quando vocês têm vontade de jogar e de experimentar. E lembrem-se de que esse corpo de eternidade obedece instantaneamente à vossa consciência. Vocês pensam em um arcanjo e vocês são arcanjo. Vocês pensam em um arcanjo e vocês vão à esfera dos arcanjos. E é instantâneo. Não há nem tempo nem espaço. Há somente translação dimensional, ou se vocês preferem, mudança de gama vibratória de vossa consciência e, portanto, do corpo de luz. É tão simples assim. Certamente, durante um certo tempo foi importante atrair vossa consciência efêmera sobre os triângulos elementares, por exemplo, que revelaram-se a vocês, para alguns entre vocês, uma ou a totalidade das vossas linhagens. Hoje, é profundamente diferente. Visto que essa palavra evidência é fundamental. Na evidência não há nada a ver e nada a buscar. E em função do princípio de mobilidade e de plasticidade do corpo de luz, contrariamente ao saco de carne, vocês não têm de se ocupar dele, nem alimentá-lo, nem consertá-lo, nem se preocuparem com vossa forma, dado que a forma toma automaticamente a forma adaptada ao quadro dimensional que vocês exploram. Eu diria mesmo que neste período de ressurreição, ver suas linhagens seria apenas um obstáculo. Convém compreender que a fim de que o trabalho da ressurreição e da colocação em animação do corpo de eternidade desenrola-se sem nenhuma participação de vossa parte, que a melhor participação é permanecer tranquilo, quer dizer na vacuidade, a fim de deixar trabalhar esse corpo de eternidade que começa a animar-se, mesmo se ele está enrijecido em meio a esse corpo, que começa a entrar em função. Vocês não podem nem dirigi-lo nem controlá-lo, exceto pelo fato que eu já estipulei, que o pensamento é seguido pela consciência e a luz, doravante. Da consciência nua como da luz vibral. E portanto é possível para vocês, simplesmente pensando em uma de suas estruturas, senti-la animar-se, vibrar e entrar sobretudo em função. E vocês não têm necessidade de regras pré-definidas porque vocês as compreendem vivendo-as. Não haverá, aí também, nenhuma dúvida possível porque isso participará da mesma evidência da qual nada se pode dizer, como para o absoluto, mas que é uma evidência para a consciência. Então isso não será jamais uma evidência para o mental, mesmo o mais esclarecido. Isso quer dizer que o coração comanda efetivamente e dirige efetivamente o conjunto de vossa manifestação onde quer que ela esteja situada, exceto, é claro, neste mundo, devido ao nascimento e à morte que aparecem espontaneamente. Se vocês aceitam esse princípio, vocês terão a oportunidade de verificar os efeitos por vocês mesmos. E vocês constatarão então que não há nenhuma necessidade de compreensão no sentido intelectual, uma vez que isso é totalmente natural, eu diria, inato. Vocês reencontrarão tudo isso.
Somente a persistência do corpo físico e dos fragmentos da ilusão matricial, de algum modo, vos impede de acessar a totalidade disso. Mas, todavia, devido a essa sobreposição do conjunto das consciências e dos corpos, torna-se extremamente fácil ver os efeitos dessa colocação em ação que se faz, eu repito, espontaneamente, mesmo se vocês têm a possibilidade, pelo pensamento, de dirigir a consciência e a luz sobre uns dos pontos ou uma das zonas desse corpo de eternidade que, no momento, tem exatamente a mesma forma que vosso corpo de carne, o mesmo aspecto, mas simplesmente de uma cor, uma vez que ele é luz, e todavia com os mesmos traços que vocês têm neste mundo. Mas não é uma matriz astral, é uma matriz crística, feita de luz, onde nenhuma imagem pode aparecer nem ser projetada. Se vocês aceitam esse princípio, então vocês viverão cada vez mais facilmente a colocação em função, não mais somente da Merkaba interdimensional ou do que foi nomeado as coroas radiantes, mas, diretamente, de vosso veículo de eternidade. É a ação desse veículo de eternidade reconstituído e colocado em animação que vem, pela graça e a inteligência da luz, realizar a resolução em certos lugares de vosso corpo. É o que evoquei na intervenção precedente. Ora, se vossa consciência, global, é levada sobre vosso peito, sem nada pedir, sem nada buscar, então vocês constatarão que existe uma percepção cada vez mais nítida da totalidade de vosso corpo de eternidade que, eu vos lembro, vos duplica, a imagem do corpo etérico. Corpo etérico, aliás, cuja maioria dos glóbulos de vitalidade foram substituídos pelas partículas adamantinas. Quer dizer que a luz que foi estilhaçada, fracionada, remontou-se novamente em Agni Deva e cobre a totalidade de vosso corpo de carne, quer vocês tenham consciência disso ou não. Em pouco tempo, mesmo independente do evento, vos será permitido observar com vossos olhos de carne, uma bioluminescência que não é o corpo etérico, como vocês podem ver olhando vossos dedos e olhando de trás de vossos dedos ou em outros lugares. Não se trata, também, da aura, mas diretamente de vosso corpo de eternidade. É por isso que os anciãos sempre vos disseram que, qualquer que seja vosso posicionamento após o evento, onde quer que vocês estejam situados, quer vocês tenham um corpo de carne, duplicado do corpo de eternidade, ou simplesmente o corpo de eternidade sem o corpo de carne, não fará diferença. Vocês se reconhecerão facilmente, onde quer que vocês estejam, porque com o corpo de eternidade colocado em animação neste mundo e nas circunstâncias particulares da ressurreição individual e coletiva que se produz, vocês terão a oportunidade de constatar essa sobreposição do efêmero e do eterno, em alguns casos. Isso não fará, para vocês, sensivelmente diferença. Há portanto após o momento da êxtase, uma ressurreição total, quer vocês tenham vosso corpo de carne ou não. Dando-vos então a liberdade de estabelecerem-se em vossa morada. Alguns entre vocês o sabem, passarão por uma purificação rápida dos elementos enrijecidos em meio à consciência efêmera, o que nós chamamos, uns e outros, as crenças, os hábitos, os usos do corpo, as memórias residuais, coletivas e pessoais. Mas isso não será mais em nada um embaraço a partir do evento passado. O que quer que vocês tenham a viver aqui ou em outros lugares. Em resumo, o que eu repito ainda uma vez, com ainda mais firmeza: ocupem-se de vosso coração ao máximo que a vida vos permite. Vocês não têm nada mais a fazer. Quando eu digo ocupem-se de vosso coração, não se trata de protocolos, de exercícios, nem mesmo de meditação ou de alinhamento, mas simplesmente, que vossa consciência esteja presente no coração, quer vocês o sintam ou não. Isto não é um comportamento mental, mas é uma evidência da luz. Eu repito o que eu disse. A consciência e a luz seguem o pensamento e a ideia.
Qualquer opinião que vocês dão sobre o exterior, qualquer que seja esse exterior, não vos permite estar no coração. Estar no coração não é uma postura da cabeça. É uma realidade vibral que vos dá a viver outra coisa do que os problemas pessoais. O que vem reforçar a evidência. Tomem o hábito, pela manhã, à tarde, assim que vocês têm a oportunidade, de levar vossa consciência, vosso pensamento, vossas ideias, sobre o coração. Vocês não têm necessidade de situá-lo, vocês não têm necessidade de senti-lo. E lembrem-se, a luz segue vosso pensamento, é tão simples assim. Se vocês tomam por hábito, várias vezes por dia, de pensar em vosso coração, de ter a ideia do coração, sem outra coisa, então a ressurreição, qualquer que seja a forma que ela tomou em vocês, aparecerá de maneira cada vez mais clara, pela evidência, pela alegria, pela paz e pela serenidade, que não pode deixar nenhuma dúvida sobre o que é vivido. Porque vocês estão em vocês. E mesmo se isso é desconhecido para a pessoa, o juramento e a promessa fizeram com que, hoje, isso se desperte. Para cada um, mesmo se vocês não vivam nada disso, vos é suficiente simplesmente pensar em vosso coração e dirigir assim a consciência, a energia, as partículas adamantinas, diretamente, ali onde está o tetraquiexaedro. Aqui eu não falo mais do chakra do coração, não falo mais somente da nova triunidade, não falo da coroa radiante do coração, não falo da coroa ascensional, a borda periférica do chakra do coração, mas falo verdadeiramente do tetraquiexaedro, o coração do coração. Mas prestem atenção para que o coração do coração não esteja somente em vossa cabeça. Se o coração do coração é vivido realmente e realmente vocês colocam vossa atenção, vossa ideia, vosso pensamento, no meio de vosso peito, então vocês estarão na evidência, cada vez mais facilmente. O que quer que diga vossa pessoa, o que quer que diga uma relação ou o que quer que diga a energia. É tão simples assim. Eu vos lembro, há apenas vocês que podem fazê-lo. Não há necessidade de nenhuma habilidade, de nenhum conhecimento. Eu vos lembro de que todo conhecimento não é senão ignorância, porque ele pertence a este mundo. É necessário que vocês se reconheçam em vossa eternidade e em nada mais. Todo o resto se faz automaticamente. Se vocês guardam esse preceito, vocês constatarão muito rápido que a pessoa, a história, as relações, não podem mais estar na frente da cena. E nesse momento vocês realizam vossos sós, o que quer que vocês tenham como atividade, o que quer que vocês tenham como ocupação, o que quer que vocês tenham como problema ou como doença. O que foi nomeado a porta estreita, ligada ao oitavo corpo, ligada ao guardião do limiar, ligada à última reversão, está em abertura total. Não para alguns, mas para todos. Observem como tudo, na sociedade hoje, é feito para vos desviar de vosso coração, quer seja pelo desejo, pelas imagens, pelas relações, pelo trabalho, pela própria sociedade e suas obrigações. Apesar disso, utilizem a inteligência da luz, contentem-se em pensar e levar a atenção sobre o coração e todo o resto se faz por ele mesmo. Se isso não acontece, e mais os dias vão passar, mas esse vai ser o caso, é que vosso coração do coração ainda está na cabeça, neste mundo. Vocês mostrarão pela mesma razão vossa escolha. É um ou outro. Neste momento é um e o outro. Em algum tempo apenas poderá ser um ou outro. Mesmo se o corpo de eternidade está presente, totalmente. Porque por vossas ideias, vossos pensamentos, vossa atenção, hoje, vocês alimentam. O que vocês alimentam? A eternidade, a alegria ou a dualidade? O amor ou o medo? A alegria ou a tristeza? A evidência ou a confusão? Não há outro posicionamento. Na época, em outras circunstâncias, o comandante vos falou de ter o rabo entre duas cadeiras. Eu disse que não havia cadeira, e mesmo que não há rabo. É a verdade.
Vocês veem muito bem, hoje, cada um de vocês, no desenrolar de vossos dias, qual tempo toma a luz e qual tempo toma a pessoa. Aí também, há uma balança. Essa balança vai tornar-se cada vez mais evidente, quaisquer que sejam, eu diria mesmo, vossas obrigações legais, sociais, familiares. Isso quer dizer, dito de outro modo, que já, agora e cada vez mais, vocês vão cada vez menos poder compor com a pessoa, se vocês estão em eternidade. É por isso que alguns entre vocês já vivem momentos de êxtase importantes. Mas vocês sabem muito bem que quando vocês estão nesse estado, a alegria e a evidência crescem cada vez mais. Quaisquer que sejam as palavras que vocês escolhem aí, que seja simplesmente da serenidade, da paz, da alegria e o estado último. A evidência, que além do mais compreende a paz, a alegria e a serenidade. Mas sobretudo o que contém o amor revelado neste mundo, o amor desconhecido, o amor verdadeiro, que não é parodiado pelos laços de sangue, pelos laços afetivos ou sentimentais. Esse amor, também, é nu. Ele não tem necessidade de ninguém nem de nenhum mundo, mesmo se todos os mundos vos são abertos. A única coisa que vocês têm a fazer, fundamentalmente, hoje, qualquer que seja o extrato de vossa ressurreição, é de observar o que vocês alimentam em vocês mesmos. É claro, é necessário alimentar o corpo, ocupar-se do corpo, mas em consciência o que é que vocês alimentam? A evidência ou a dualidade? Este mundo ou a verdade? Tudo vai tornar-se extremamente distinto, extremamente nítido. O que quer dizer que nesse nível, vocês são totalmente autônomos e livres. E cabe a vocês enquanto testemunhas, observar, visto que as condições estão reunidas, o que se desenrola em vossa vida. Ainda é a vossa vida ou é a vida que flui? Quaisquer que sejam os problemas, qualquer que seja a riqueza, quaisquer que sejam os laços obrigatórios, de qualquer natureza que seja. E em um dado momento, quando vocês tiverem se cansado de ponderar e de oscilar de um estado a outro, de um movimento a outro, que não depende de vocês, mas simplesmente das ondas de luz, como eu as chamei, vocês escolherão necessariamente, não intelectualmente, mas a escolha da vossa consciência se exprimirá, seja pela evidência, seja pela dualidade. Isso não é mais uma questão de medo, nem de amor, já que o amor está aí. É uma questão de liberdade. O que quer que diga a vossa pessoa. A melhor maneira, se já não foi feito, de voltar a alma para o espírito, é simplesmente pensar no coração. Mas não conceitualizado. Dirigir pelo pensamento e a atenção toda a consciência para o coração. E a luz aí estará. E tudo. Mas se vocês misturam nisso um elemento histórico ou pessoal, isso não funcionará. Quer dizer, vocês não podem, desde a pessoa, decidir que a luz vai fazer isto ou aquilo, em vocês como no exterior de vocês, porque a decisão não vem da pessoa, mas diretamente da consciência. É nesse sentido que vocês demonstram, por vossa vivência, já desde o mês de dezembro, vosso posicionamento, que vos é dado a viver, através de vossas palavras, através das ondas de luz, através do sentir, ou não, da evidência que está aí. Todo o resto são apenas distrações que vos desviam da verdade. Eu diria mesmo que hoje, não existe nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade deste mundo, qualquer que ela seja, que possa manter-se diante da evidência da luz, se não são vossas escolhas, vossos álibis, vossos pretextos, sempre situados na pessoa. Hoje vos é dado de maneira brilhante, tudo que eu indiquei há alguns anos em minha vida, encarnado, sobre o princípio da refutação. Vocês não são nem esse corpo, nem essa pessoa, nem esse mental. Vocês não são nada do que passa e perece, que nasce, que morre. Hoje a única refutação possível é simplesmente voltar vossa ideia, vosso pensamento para o coração, mesmo se vocês não conheçam nada disso e não vivam nada. É um local preciso no meio de vosso peito. E tudo.
Vocês não têm necessidade de nada mais, uma vez que tudo já está presente. Isso quer dizer também que vocês não podem mais alimentar a dualidade e alimentar ao mesmo tempo a eternidade, enquanto as duas estão sobrepostas, em simbiose, se posso dizer, esperando o evento. É isso que vos é necessário aceitar. Aí não há nada a explicar. Nada a compreender. Cabe a vocês verificá-lo. E vocês têm a inteira responsabilidade disso. Porque não existe nenhum obstáculo, de idade, de corpo, de saúde, de condição familiar, profissional, social, que possa vos perturbar em relação ao que está aí. Senão, vocês mostram a vocês mesmos o que é o mais importante: a obrigação deste mundo ou a verdade. Portanto, quando nós vos dizemos, uns e outros, que é simples, o problema é que a pessoa não aceita a simplicidade. E, no entanto, não há outra possibilidade hoje. Eu diria mesmo: esqueçam todos os vossos conhecimentos, todas as vossas adesões, todas as vossas experiências. Passeiem na natureza. Repousem quando a luz vos pede. Coloquem-se no coração, não no coração da cabeça, mas levem vossa consciência. Eu creio que o comandante disse para se baterem no peito. Vocês não têm mais necessidade de se baterem. Vocês somente têm necessidade de que vossa lucidez seja dirigida ao coração, que a maior parte de vossa atenção concerne a eternidade. É uma balança. Se vocês compreenderam o que acabei de dizer nesta segunda parte, não existe mais nenhum problema, ele não pode existir. Vocês não são concernidos nem pelo tempo, em consciência, nem pelo espaço, nem pelo evento, nem pelo que quer que seja. É isso também a evidência, que se faz dia. Não há outra possibilidade, não há outra alternativa, não há outro plano possível. Em resumo, vocês estão sós a sós. Entre as duas partes de vocês. Uma parte que não existe, efêmera, sofredora, este mundo, e vocês, o que vocês são em verdade. As religiões disseram que vocês deviam melhorar, que deviam evoluir, que deviam pagar um karma. É falso. Totalmente falso. Bem mais do que quando eu estava encarnado. Verifiquem-no por vocês mesmos. Vocês não têm necessidade nem de mestre, nem de conselhos, nem de técnicas. Tudo isso acabou. Vocês têm necessidade de serem verdadeiros, humildes, simples, transparentes, todas essas palavras que vos foram explicitadas, em todos os sentidos, desde um ano. Todo o resto, agora, se faz automaticamente. Mesmo em um acontecimento que vos pareceria contrário ao coração, não julguem. Esperem ver. Esperem viver o que a inteligência da luz tem a vos significar através daquilo. Isso não pode vir de vocês. No processo da consciência, não há necessidade de vocês. Vocês têm necessidade de vocês enquanto pessoa para se ocuparem de vossa pessoa, se isso é necessário, se a vida vos pede. E aí, vocês sairão de toda espera, de todo tempo, de todo espaço e vocês estarão em felicidade, os olhos abertos ou fechados, isso não vos deixará mais. Em definitivo, quando há um problema, qualquer que ele seja, são vocês que deixam vocês mesmos. Não há nada a pagar. Há somente a acolher. O ego projeta, o amor acolhe a vida. E vocês constatarão com facilidade, como aqueles que já vivem a evidência, que tudo o que apenas passa, e que concerne a este mundo, vos concerne cada vez menos, não porque vocês o recusam. Infelizmente ainda está aí, mas porque isso não interfere mais com a verdade, com a evidência. A evidência toma todo o lugar, todo o espaço, toda a vossa vida. É o que vocês são. Se vocês aceitam isso, mesmo intelectualmente, vocês vão ver o que vai se produzir. Não posso vos dizer melhor. Tentem por vocês mesmos. Vocês são vosso próprio mestre. E não imaginem ir buscar a luz de algum modo, em qualquer história que seja ou em qualquer cenário que seja. A luz exterior não é a luz.
A única luz autêntica é aquela que está aí, no meio do coração, e que está presente. Todo o resto passará. Está em vias de passar, aliás. Então, em relação a isso e somente a isso, o que eu acabei de dizer nesta segunda parte, vocês têm necessidade de interrogação, de testemunho, de trocar entre nós? Eu vos escuto. Silêncio. Então eu prossigo. Nos mecanismos que atuam neste momento mesmo, tudo se desenrola naturalmente. Tudo se faz por ele mesmo. Isso participa da evidência da alegria, da evidência da vossa verdade. Vejam, não há mais necessidade de falar de absoluto, de Parabrahman, de estrelas, de corpo, de chakras, de tudo isso. Eu fiz simplesmente para reenquadrar um pouco alguns elementos, mas é tudo. O mais importante é vosso pensamento e vossa atenção. Onde ela está? Não pode ser mais simples, mais evidente. Não pode ser mais fácil. Cada um pode verificá-lo, onde quer que esteja situado. Mas vocês não podem alimentar ao mesmo tempo o metal, o efêmero e a eternidade. Está claro? Sim. Está claro. Está límpido? Sim. Resta-nos tempo. 10 minutos. Então, vou fazer silêncio e nós vamos colocar em prática. Não é uma fusão na eternidade de Birdi, é uma fusão de Sousa Sós. Vamos. Sejam o que vocês são. Dirijam o pensamento unicamente ali, no meio do peito. E é tudo. Silêncio. É bem, Birdi está contente. Ibdi vai vos deixar agora, em vosso coração. E eu vos digo, até a próxima troca. Obrigado. Até logo. Tradução do francês. Lígia Borges. Fonte. Les Transformations. Fevereiro de 2018.